Introdução do autor à primeira edição. Em todos os capítulos deste livro, eu menciono o segredo da riqueza que gerou fortunas para os mais de 500 homens extremamente ricos que eu analisei nos mínimos detalhes ao longo de anos. Quem chamou minha atenção para esse segredo foi Andrew Carnegie, há mais de um quarto de século. O magnífico e admirável escocês o jogou descuidadamente na minha cabeça quando eu mal passava de um menino. Depois, recostou-se na poltrona com um brilho alegre nos olhos e me observou cuidadosamente para ver se eu tinha cérebro suficiente para entender o real significado do que ele havia me dito. Quando viu que eu tinha entendido a ideia, perguntou se eu estaria disposto a passar talvez mais de 20 anos a desenvolvendo para então levá-lo ao mundo, para aqueles homens e mulheres que, sem o segredo, poderiam passar pela vida como fracassados. Eu disse que estava e com a colaboração do Sr. Carnegie, cumpri a promessa. Este livro traz o segredo depois de ele ter sido testado por milhares de pessoas de todo tipo de profissão. Foi ideia do Sr. Carnegie de que a fórmula mágica que lhe rendeu uma fortuna extraordinária deveria ser posta ao alcance de gente que não dispõe do tempo para investigar como as pessoas ganham dinheiro. E ele tinha a expectativa de que eu pudesse testar e demonstrar a infalibilidade da tal fórmula por meio da experiência de homens e mulheres de todas as vocações. O Sr. Carnegie acreditava que essa fórmula deveria ser ensinada nas escolas e faculdades públicas e tinha a opinião de que, se ensinada adequadamente, ela revolucionaria todo o sistema de educação, de modo que o tempo que se perde na escola seria reduzido a menos da metade. Sua experiência com Charles M. Schwab e outros rapazes parecidos convenceu o Sr. Carnegie de que boa parte do que é ensinado na escola não tem valor algum, no que diz respeito a acumular riqueza. Ele chegou a essa conclusão porque admitira em sua empresa um jovem depois do outro, muitos com pouquíssima educação formal, e os transformou em líderes raros, lhe ensinando a utilizar essa fórmula. Além disso, seus ensinamentos geraram fortunas para todos que seguiram à risca as instruções. No capítulo sobre fé, você vai conhecer a impressionante história da gigantesca United States Steel Corporation, como ela foi concebida e realizada por um dos jovens a quem o Sr. Carnegie provou que a fórmula funcionaria para todos os que estivessem prontos para ela. A simples aplicação do segredo por esse jovem Charles M. Schwab lhe gerou enorme fortuna, tanto em dinheiro como em oportunidades. Num número muito genérico, essa aplicação específica da fórmula valeu cerca de 600 milhões de dólares. Esses fatos, e eles são bem lembrados por quase todas as pessoas que conheceram Andrew Carnegie, por si, só dão uma boa ideia do que a leitura deste livro poderá proporcionar desde que você saiba o que quer. Mesmo antes de passar por 20 anos de testes práticos, o segredo foi passado para mais de 100 mil pessoas que utilizaram esse benefício próprio. Exatamente como queria o Sr. Carnegie, algumas ganharam verdadeiras fortunas. Outras tiveram êxito gerando harmonia em seus lares. Um clérigo o utilizou de maneira tão eficiente que seus rendimentos passaram de 75 mil dólares por ano. Um alfaiate de Cincinnati, chamado Arthur Nash, usou seu negócio quase falido como uma espécie de cobaia para testar a fórmula. A empresa ressurgiu e fez os donos ganharem uma fortuna. E ele continua crescendo, embora o Sr. Nash não esteja mais entre nós. A experiência foi tão singular que os jornais e as revistas rasgaram elogios a ela, num valor equivalente a mais de $1 milhão em publicidade. O segredo também foi passado a Stuart Austin Weir, de Dallas, no Texas, e ele estava preparado, tanto que largou a profissão que exercia para estudar direito. Deu certo? É uma história que vamos contar aqui. Eu passei o segredo de Jennings Randolph no dia em que ele se formou na faculdade, e ele o aplicou com tanto sucesso que já está em seu terceiro mandato como congressista, com uma ótima chance de prosperar até chegar à Casa Branca. Quando trabalhava como gerente de publicidade da LaSalle Extension University, que na época era pouco mais do que o nome, tive o privilégio de ver o presidente J.G. Champlin utilizar o segredo da maneira tão eficaz que desde então
a La Salle se tornou uma das grandes escolas de cursos de extensão do país. O segredo é que me refiro é mencionado mais de 100 vezes ao longo do livro. O segredo a que me refiro é mencionado mais de 100 vezes ao longo do livro. Ele não é chamado abertamente pelo nome, pois, ao que parece, funciona melhor quando se torna visível e é descoberto pelas pessoas que estão realmente preparadas para recebê-lo e que, quando procuram, acabam por se apropriar dele. Foi por isso que o Sr. Kennedy o jogou para mim com tanta discrição, sem me revelar seu nome. Se você estiver pronto para utilizá-lo, irá reconhecê-lo pelo menos uma vez em todos os capítulos. Eu bem que gostaria de ter o privilégio de lhe dizer como saber se está preparado, mas assim você perderia boa parte do benefício que vai ter quando descobrir a sua própria maneira. Enquanto este livro era escrito, meu filho, que estava no último ano da faculdade, pegou os originais do capítulo 2, leu e descobriu o segredo sozinho, e usou essa informação de um modo tão eficaz que foi direto para um cargo de responsabilidade, com um salário inicial maior do que uma pessoa comum jamais chega a receber na vida. Essa história também é contada brevemente no capítulo 2. Quando você for ler este capítulo, talvez descarte qualquer sensação que tenha tido no início da leitura de que este livro promete coisas demais. Além disso, se algum dia se sentiu desanimado, se já passou por dificuldades em que teve de usar todas as suas forças para superá-las, se tentou e fracassou, se já se sentiu incapacitado por causa de uma doença ou problema físico, a história da recuperação do meu filho pode se revelar um verdadeiro oásis no deserto das esperanças perdidas, justamente aquilo que você precisa. Esse segredo também foi usado à exaustão pelo presidente Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial e foi passado a todos os soldados que nela lutaram, cuidadosamente embalado no treinamento que receberam antes de ir para o front. O presidente Wilson me contou que esse foi um fator importante na hora de levantar os fundos de que precisava para a guerra. Há mais de 20 anos, o ilustríssimo Manuel L. Quezon, na época comissário residente das Filipinas, foi inspirado pelo segredo a conquistar a liberdade para seu povo. E ele realmente libertou as Filipinas e se tornou o primeiro presidente do país independente. O importante a ser dito sobre esse segredo é que aqueles que o descobrem e utilizam se veem alcançados. O importante a ser dito sobre esse segredo é que aqueles que o descobrem e utilizam se veem alçados ao sucesso, com pouca necessidade de esforço, e nunca mais se deixam abater pelo fracasso. Onde quer se duvidar, dê uma olhada nos nomes daqueles que o utilizaram, onde quer que tenha sido citados. Veja o que conquistaram e convençam-se por si mesmo. Nada vende em troca de nada, isso simplesmente não existe. O segredo a que me refiro não é obtido sem se pagar um preço, embora este seja bem menor do que o valor que ele tem. Por outro lado, não há preço que possa ser pago por aqueles que não estejam procurando intencionalmente. Ele não pode ser doado, não pode ser comprado por qualquer soma em dinheiro, pois vem em duas partes. Em uma delas já está na posse do que estivesse prontos para ele. É um segredo que serve igualmente a todos os que estão preparados. Não tem nada a ver com educação. Muito antes de eu ter nascido, o segredo deu um jeito de ser apropriado por Thomas A. Edison e ele utilizou com tamanha inteligência que se transformou no maior inventor do mundo. Muito embora só tivesse 3 meses de educação formal. Esse segredo também foi passado a um sócio de Thomas Edison e ele utilizou com tamanha eficiência que, embora ganhasse na época apenas $12.000 por ano, acabaria por acumular uma fortuna imensa e se aposentou da vida profissional ainda jovem. Essa história você vai conhecer no início do primeiro capítulo e vai se convencer de que a riqueza não é algo inalcançável, que você realmente pode ser o que deseja ser, que dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade podem ser obtidos por todos os que estiverem prontos e determinados a serem abençoados por isso. Como é que eu sei de tudo isso? Essa é uma resposta que você vai encontrar antes de terminar este livro. Pode encontrá-la logo no primeiro capítulo ou na última página.
Enquanto eu cumpri os 20 anos da pesquisa de que fui incumbido pelo Sr. Kennedy, analisei centenas de homens conhecidos, muitos dos quais confessaram que acumularam suas grandes fortunas a partir da ajuda que receberam do segredo de Kennedy. Entre eles estavam Henry Ford, William Wrigley. Eu vou deixar aqui na tela, tá, do vídeo, para você ver os nomes, ok? Para não ter que pronunciar e a leitura ficar muito grande. Show? Vamos passando. E esses nomes são apenas uma fração das centenas de americanos famosos cujas realizações financeiras ou em outros campos da vida provaram que os que entendem e põem em prática o segredo de Kennedy atingem patamares elevados na vida. Eu nunca conheci alguém animado para utilizar o segredo que não tenha obtido sucesso em sua área de ação. E nunca conheci uma única pessoa que conseguisse se distinguir ou acumular uma fortuna digna de nota que não tivesse conhecimento do segredo. Desses dois fatos, eu chego à conclusão de que o segredo é mais importante, como parte daquele conhecimento essencial para a autodeterminação, do que qualquer coisa que as pessoas recebam por aquilo que é popularmente chamado de educação. E afinal de contas, o que é educação? Isso também vai ser respondido em detalhes. Muitos desses homens tinham pouquíssima educação formal. John Wanamaker um dia me contou que a pouca educação que recebeu obteve da mesma maneira que uma locomotiva recebe água, agarrando e engolindo enquanto corre. Henry Ford nunca chegou ao ensino médio, muito menos fez faculdade. Não quero aqui tentar minimizar o valor da educação. O que estou tentando é expressar minha opinião sincera de que os que dominam e põem em prática o segredo alcançam posições de destaques, acumulam riqueza e negociam com a vida em seus próprios termos, mesmo que a educação formal tenha sido escassa. Em algum momento da leitura deste livro, o segredo a que me refiro vai saltar das páginas e se postar nitidamente na sua frente, se você estiver preparado para ele. Quando aparecer, você haverá de reconhecê-lo, independentemente de você receber o sinal no primeiro ou no último capítulo. Faça uma pausa na hora que ele se apresentar e beba algo especial, porque essa ocasião irá marcar o maior ponto de virada da sua vida. Passemos agora ao capítulo 1 e a história do meu querido amigo, que generosamente confessou ter visto um sinal místico e cujas realizações profissionais são prova suficiente de que ele tomou o seu drink. Enquanto estiver lendo essa e outras histórias, lembre-se de que elas tratam dos problemas importantes da vida, pelos quais todas as pessoas passam. Os problemas que surgem quando se tentam ganhar a vida, ter esperança, coragem, felicidade e tranquilidade para acumular riqueza e ganhar a liberdade do corpo e do espírito. Lembre-se também, enquanto estiver lendo, de que este livro trata de fatos, não de ficção, e o objetivo é mostrar uma grande verdade universal por meio da qual todos os que estiverem preparados irão descobrir não só o que fazer, mas também como fazer, e receber aquele estímulo que é tão importante para se dar a partida. Como uma última palavra de introdução, antes de passar a ler o primeiro capítulo, permita-me oferecer uma pequena sugestão que pode servir como uma pista para uma forma de se conhecer o segredo de Kennedy. É o seguinte: todas as conquistas, todas as riquezas... Vamos lá, de novo. É o seguinte: todas as conquistas, toda a riqueza obtida começam com uma ideia. Se estiver pronto para o segredo, já terá meio caminho andado e assim vai reconhecer a outra meta no momento em que ela chegar à sua mente. O autor, Napoleão Hill, 1937.